Antônio em Contexto. A informação que forma e informa. Cultura, política e cidadania. Antônio em Contexto. Para você que está sempre interagindo, e muito obrigado também aí pelos contatos que a gente coloca aí exatamente para você poder pautar aí as nossas conversas. Aqui hoje, jornalista Frederico Luiz. Frederico, obrigado por aceitar conversar com a gente. Nossa conversa de hoje, vamos fazer uma observação aí do ponto de vista do seu conhecimento de estrada rodada no Senado, acompanhando o dia a dia do fazer política. O que a gente pode esperar dessa inovação ali? Vamos começar aqui pelo Maranhão, né? Pela Assembleia Legislativa. Olha, Antônio, prazer estar contigo nas suas redes sociais, prazer comunicar com o internauta que acompanha também pela web, pelo Facebook, Twitter, Instagram, enfim, todas as demais redes de acesso ao WhatsApp. Antônio, eu costumo dizer o seguinte, que renovação, quando acontece, elas são duas etapas. A primeira etapa foi feita, que foi exatamente a mudança. Houve uma renovação de cerca de 50%, tanto na Assembleia Legislativa do Maranhão, como também na bancada da Câmara, como também no Senado. O Senado, inclusive, foi 100%, né, porque os dois que foram eleitos pelo Maranhão nessa eleição não estavam lá. Então, o que acontece? A primeira parte, se você vai construir uma casa, a primeira coisa que você faz é a base, porque se você não tiver uma base, como é que vai? Qualquer vento vem e derruba. Então, o que acontece? A renovação foi feita, o eleitor fez a base, fez o baldrame, fez o alicerce. Esses próximos 4 anos é exatamente a hora de levantar as paredes e fazer a cobertura do telhado. E o que significa na política fazer as paredes e a cobertura? É exatamente acompanhar. Então, eu estou lembrado nesse momento em quem eu votei para deputado estadual, para deputado federal e para o Senado. E você, meu caro amigo, você, minha cara amiga, tem que se esforçar e lembrar de quem você votou para acompanhar o mandato. Então, você acompanha, você pode entrar nas redes sociais do seu candidato que você votou e exatamente mostrar para ele que se você está satisfeito ou não com esta ou aquela opinião, com esta ou aquela votação. Eu queria chamar a atenção para alguns que dizem, Frederico, Luiz, acontece que o meu candidato que eu votei, ele não venceu as eleições, ele perdeu. O que é que eu faço? Neste caso, você acompanha os deputados, a atuação dos deputados da sua região. Então, aqui em Imperatriz, por exemplo, nós temos 2 representantes na Assembleia Legislativa. Então você vai acompanhar, você não votou nenhum dos dois, mas você acompanha e verifica. E na próxima eleição, você vai ver se esses deputados que você está acompanhando, eles satisfazeram, um deles satisfez, não, olha, eu não votei nele, mas eu achei bom. Ou se não, você renova novamente, você dá outro voto, mas precisa acompanhar. Acompanhar significa erguer a casa. Como eu costumo dizer, jabuti não dá em cima de árvore. Alguém colocou lá. Então os deputados que estão aí, nós votamos. Fomos nós que colocamos lá. Vale fazer também uma observação seguinte, né, Frederico? É que o fato da gente não ter votado, por exemplo, no Rildo e no Marco Aurélio, que são os 2 deputados oficialmente aqui de Imperatriz, que tiveram voto na região, mas se considera a região, tem outros nomes que também garimparam votos em Imperatriz. Mas o fato de você não ter votado no deputado também não lhe permite cruzar os braços e fazer vista grossa para as necessidades e não lhe isenta do direito da cobrança, né? E também tem outro ponto, além disso, tem os deputados que você citou aí, que foram eleitos, tem os que não foram eleitos, todo mundo sabe, mas teve deputados de outras regiões que têm uma certa expressão aqui. Sim. Que é o caso de Antônio Pereira, por exemplo. Sim. Que é o caso também do pastor Cavalcante, que tem muitas pessoas aqui. E o outro também, que inclusive é parceiro de partido do Rio do Amaral, que é o Fernando Pessoa, lá de Barra do Cordo, né? É primeiro mandato, mas conseguiu tirar uns votos por aqui também. Exatamente. Então, tem também os parlamentares que foram votados. E você pode ser um deles que tenha votado, você vai acompanhar também exatamente o desempenho deles, né? Deputado federal, por exemplo, que não é aqui da região,
mas que teve lideranças expressivas que votaram nele, por exemplo, o Júnior Marreca Filho. Isso. Então, por exemplo, né, estou citando exemplos aqui, né, eu e Antônio aqui. Tem também o nosso ex-secretário de Comunicação Imperatriz, que foi para o governo do Estado também, secretário de Comunicação, que é o Márcio Gerri, né, que conseguiu ter uma votação boa por aqui também. Isso. E segundo o que eu conversei com ele na oportunidade em que esteve aqui na Câmara para agradecer a Imperatriz, vai também olhar por Imperatriz com um olhar dedicado. Né? Eu gosto de Imperatriz, foi secretário de Comunicação, ele dizia... eu fui para uma palestra dele acompanhar, ele dizia naquela palestra, Antônio, o seguinte: independente da minha votação em Imperatriz, o que ele disse foi isso. Quer dizer, ele não estava preocupado aqui se ia ter muito ou pouco voto, mas que ele estaria aqui presente pelo carinho que ele tem pela cidade, que foi secretário, e pela importância que Imperatriz tem. Então, ele teve aqui cerca de 1.500 votos. Isso. Certo? Mas se tivesse 150, ele estaria aqui da mesma forma que se tivesse 15 mil. Então ele tem essa característica de ter sintonia com São Luís, que é a capital do estado, e com Imperatriz, que é a segunda maior cidade. Então ele tem essa questão. Então tudo isso, meu amigo e minha amiga, é acompanhar o mandato dos deputados. É verificar. Hoje, Antônio, tem uma coisa muito boa que é a chamada rede social. Então é fácil saber o posicionamento das pessoas, o que eles estão fazendo em Brasília. Então tem um Instagram que eles batem as selfies e dizem alguma coisa. Então não é preciso esperar tanto pela mídia tradicional, não é preciso esperar tanto que vai sair o jornal, que ele saia nas redes tradicionais, para poder saber o que ele está fazendo lá em Brasília. Hoje o acompanhamento é muito mais claro, muito mais rápido, muito mais perene. Então é importantíssimo isso. E um destaque também que você está falando aqui é que Imperatriz tem um senador nascido aqui, porque o Everton Rocha nasceu aqui na cidade de Imperatriz e exatamente depois a família foi para São Luís. E lá ele construiu carreira política. Aqui, né? Mudando saindo aqui da Câmara Federal para o Senado, tem o Everton Rocha, que é nascido aqui, é filho da cidade, que é uma coisa interessante. Às vezes as pessoas ficam com esse discurso de ser filho ou não ser filho. Eu, por exemplo, se eu chegar lá em Sítio Novo, aqui do Maranhão, ninguém me conhece, nem eu conheço quase nada lá. Mas se eu disser que sou filho de lá, ninguém vai poder contestar, porque eu sou nascido de lá, meu documento comprova isso. Está registrado, né? Exatamente. Tem também a Elisiane Gama, que é onde eu queria que você emitisse um pensamento sobre isso. A Elisiane é uma menina de origem pobre também, como o Everton Rocha veio, e nasceu aí nas regiões aqui do nosso estado também, e eu acho que a nossa região está bem representada nesse sentido. Está bem representada. A Elisiane tem exatamente uma atuação política mais forte na capital do estado, no caso São Luís, mas tem como suplente um imperatrizense, que é o médico Bené Camacho. Então, quer dizer, o fato do médico Bené Camacho participar da chapa já é uma demonstração clara de que o mandato de Elisiane, mesmo ela tendo uma vinculação, já foi candidata a prefeita de São Luís, embora ela tenha nasceu lá naquela cidade, mas ela teve a preocupação de colocar na chapa um imperatrizense, um médico renomado, um médico que tem um serviço social muito forte, muito bem prestado na nossa região, Pacantina como um todo, uma pessoa que se relaciona muito fácil com as pessoas, de buscar, de procurar. Então, o mandato de Elisiane, a participação de Imperatriz está assegurado, porque o suplente tem acesso ao senador facilmente, né? Você liga, ele vai atender ali e tudo mais, vai retornar, e aí você pode encaminhar os pleitos da cidade. Então, Elisiane também vai fazer um mandato preocupado com a cidade de Imperatriz. Um pouco parecido, vamos dizer assim, com o fato de Lobão, por exemplo, que quando foi senador não era de Imperatriz, é nascido em Mirador, mas sempre teve ligação com a cidade. Sim. Desde o tempo que foi eleito deputado federal, não é isso? Na chapa e com apoio do saudoso senador Henrique de la Rocque, que também tinha uma ligação muito forte com a cidade de Imperatriz. Então, ele construiu ao longo do tempo essa ligação, mesmo sendo de Mirador. Então, a Elisiane está nesse mesmo processo. O Everton já é da casa, já nasceu aqui,
Não diz que pai não é aquele que faz, não é aquele que cria. Pai é aquele que registra, né? Porque vale o documento. Então o documento de Everton Rocha está lá como presidência. Então ele naturalmente já tem um carinho, tem uma obrigação para cá. Falta de vínculo com a Imperatriz não vai ser, né? Olha, tem um tipo de pensamento que muitas pessoas têm, que diz o seguinte: olha, Frederico Luiz, não adianta você colocar uma pessoa boa lá e lá quando ele chega o sistema corrompe ele, não tem jeito. Nós não podemos, de forma nenhuma, a oitava economia do planeta como nós somos, pensarmos dessa forma. Se nós pensarmos dessa forma, nós vamos raciocinar que não tem solução, que não tem jeito, que o país não tem mais solução para nada. E não pode ser assim. Nós precisamos persistir. Aí você fez o baldrame lá, aí levantou a parede, aí quando estava secando, veio a chuva forte, com granizo, derrubou. Você não pode simplesmente dizer, não tem mais jeito não. Você vai lá e reconstrói. Aí quando está reconstruindo, aí veio outro acidente, veio um terremoto de grau 5 na escala Richter, aí tudo abaixo. Você também não pode dizer, porque aconteceu esses dois eventos, que essa casa não pode estar impedida de ser levantada. Não, você precisa persistir. Então, essa persistência, o acompanhamento do mandato, que vai garantir com que nós tenhamos cada vez mais, melhorando um parlamento melhor, um parlamento que aprove leis e que tenha uma atuação para favorecer o contribuinte. E quando eu digo contribuinte, é desde aquele que tem mais dinheiro e no Brasil principalmente até os mais pobres, porque perversamente no Brasil, percentualmente, quem ganha menos é quem paga mais impostos. Tá certo. E só para fechar aqui, para a gente buscar aqui a palavra de Deus, para poder ilustrar a importância disso que falou aqui o Frederico, é que você observe que na conjuntura dos acontecimentos, quando foi semeado a semente do trigo, o joio também nasceu. E aí foi feita a proposta para tirar o joio de circulação, e aí a ordem foi, de forma alguma, vão crescer os dois, no tempo certo, far-se-á a colheita. Quer dizer, ou você é cristão, ou você tem caráter, ou nós temos a nossa postura onde quer que estejamos, seja dentro ou fora de casa, seja dentro ou fora dessa ou daquela organização, ou a gente inventa essa desculpa de se permitir corromper pelo sistema. A gente se encontra. Antônio em Contexto.